Durante uma análise de campo da Guerra Civil, um massacre marcou o local onde mais tarde uma equipe registraria uma das fotos mais conhecidas do conflito. Décadas depois, um artigo chamou atenção. Uma fotografia de mais de 100 anos, descoberta por acaso em um sótão, parecia desafiar a história americana. Quando especialistas ampliaram a imagem, encontraram rostos inexplicáveis, indícios de tecnologia anacrônica, e entre Lincoln e Grant, uma figura desconhecida, alguém que jamais deveria ter sido visto. A descoberta começou com Claire Donovan, que ao limpar o sótão de sua família, encontrou um velho baú. Entre cartas e objetos antigos, ela achou um álbum de couro com fotos em preto e branco, exceto uma, selada em papel encerado. Ao abri-la, viu Abraham Lincoln, cercado por generais, em uma imagem surpreendentemente colorida. O problema? Fotografia colorida não existia em 1865. Intrigada, Claire levou o achado ao professor George Kramer, especialista em fotografia da Guerra Civil. Ele confirmou que o material era autêntico, mas impossível. Pigmentos e compostos químicos embutidos no papel datavam do século XIX, antecedendo a invenção do processo colorido moderno. A imagem desafiava a história e a ciência. Mas o maior mistério não estava na cor, e sim no homem entre Lincoln e Grant. Sua identidade não constava em nenhum registro histórico. Ao reconhecê-lo, Claire percebeu que a foto guardava um segredo familiar, um elo oculto entre gerações e um legado que jamais deveria ter vindo à luz. Os oficiais posavam de forma rígida, exibindo suas patentes e sabres cerimoniais. A figura central, porém, era discreta, sem insígnias, sem nome que coincidisse com retratos conhecidos da época. Vestia uniforme, sim, mas sem marcação de posto. Sua expressão? Firme, concentrada, como se não fosse apenas parte da fotografia, mas de algo além dela. Então Claire percebeu. Já tinha visto aquele rosto antes, não em livros, mas em uma fotografia muito posterior, pertencente à sua própria família. Ela abriu uma imagem digital no celular. Uma foto de 1912, mostrando um homem diante de um celeiro, uma mão sobre a cabeça de um cachorro. Ele estava mais velho e corpulento, vestia-se como um fazendeiro, mas o maxilar, as orelhas, a curvatura das sobrancelhas, era ele. O mesmo homem, ao lado de Abraham Lincoln, quase 50 anos antes. Esse deve ser meu tataravô, sussurrou Claire. O professor Kramer ergueu os olhos, alarmado. O quê? Ela insistiu, mostrando a foto. Kramer se inclinou sobre a tela, franzindo o senho enquanto comparava as duas imagens. Ele não aparece em nenhum registro da Guerra Civil, murmurou, mais para si do que para ela. Pode ter sido um voluntário, talvez um civil vestido de soldado. Seguiu-se um silêncio carregado. William Donovan, lembrou Claire. Meu avô contava algumas histórias sobre ele. O avô dela havia servido na guerra, mas desaparecera antes do fim. Nenhum detalhe, apenas que nunca voltou, declarado como desaparecido em combate. Claire abriu o computador e começou a pesquisar registros militares da Guerra Civil. Poucos minutos depois encontrou Donovan, William, posto, médico, Regimento 104º de Infantaria de Nova York. Status: desaparecido em combate. Última aparição: 6 de abril de 1865. Uma única entrada, uma única anotação, sem explicações. Kramer manteve os olhos fixos na tela. 6 de abril, murmurou. Apenas 3 dias antes da rendição de Lee. Claire assentiu lentamente. Então, se ele desapareceu em 6 de abril, como ele aparece numa foto de 9 de abril, em Appomattox, ao lado de Lincoln? Kramer não respondeu. Já digitava freneticamente em seu próprio laptop. Poucos minutos depois, levantou o olhar. Não existem fotografias conhecidas de Lincoln em Appomattox. Apenas gravuras, esboços e cartas. Se fosse real, seria a primeira imagem autêntica daquele momento histórico. Claire sentiu um orgulho súbito, logo seguido por um medo profundo.
Poderia aquilo provar que seu tataravô era mais do que um simples médico de guerra? Ou teria sido colocado ali de propósito, no lugar e na hora errada? Se alguém o enquadrou naquela foto intencionalmente e depois fez o mundo esquecer, então havia algo muito maior em jogo. Registros apagados, boatos familiares vagos, uma fotografia talvez nunca destinada a sobreviver. O silêncio em torno de Donovan não parecia esquecimento histórico. Soava planejado, construído. Como se uma engrenagem muito mais poderosa tivesse sido posta em movimento para enterrá-lo até agora. De repente, Claire se lembrou de uma carta muito antiga que seu avô costumava lhe mostrar, amarelada pelo tempo e quase ilegível. Fora escrita por William Donovan, datada de décadas após o fim da guerra. Mas uma frase se destacava. Se algum dia encontrar a fotografia com a cadeira, queime-a. Ela nunca deveria ter sido guardada. A mensagem era direta, escrita às pressas. Aquela foto não era simplesmente um objeto de uma época passada. Era perigosa. E o que havia de realmente perigoso nela estava bem diante dos olhos. O ar ao redor de Claire parecia mais denso agora, pesado com a consciência de que nada na história havia sido tão estável quanto parecia. A equipe do laboratório direcionava sua atenção a outro ponto. Não a Lincoln, nem a Grant, mas ao homem entre eles. Aquele que a história havia abandonado. Não desaparecido, mas oculto. Não apagado, mas deliberadamente removido da existência. E agora, com o surgimento da fotografia, uma questão ressurgia. Uma que raramente era dita em voz alta. Por quê? Se William Donovan fora declarado desaparecido, o que ele fazia ao lado de Abraham Lincoln em uma foto datada após o seu desaparecimento? À primeira vista, William Donovan era uma anomalia, em pé silencioso no momento mais carregado da Guerra Civil, mas ausente de todos os registros oficiais. Nenhum título militar, nenhuma promoção, nenhum registro de morte, apenas uma nota discreta. Desaparecido em combate, 6 de abril de 1865. Mas, e se ele nunca tivesse desaparecido? De volta ao laboratório da Sociedade Histórica de Nova York, o professor Kramer mergulhou mais fundo nos arquivos do Departamento de Guerra. Tarde da noite, ligou para Claire, a voz tensa após horas de leitura. Encontrei algo. Você precisa vir aqui agora. Quando Claire chegou, Kramer foi direto ao ponto. Abriu um registro de campo raramente acessado, datado de abril de 1865. Uma única linha em um memorando maior dizia: WD, movido para posto sombra, a pedido de AL, não registrar, armas apenas se necessário. Claire piscou, confusa. WD? Departamento de Guerra, respondeu Kramer. E AL provavelmente é Lincoln. Era um apelido usado em comunicações privadas por alguns de seus assessores mais próximos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O que havia começado como uma fotografia extraviada agora se conectava a um documento oficial, sugerindo algo que poucos historiadores ousaram considerar: que em seus últimos dias, Lincoln pode ter criado uma unidade secreta e informal, operando fora da hierarquia militar pública. Uma unidade que incluía homens como William Donovan. Enquanto analisavam os arquivos, a equipe fez uma descoberta inesperada. Um diário de campo mencionava escoltas temporárias para missões sigilosas, designadas fora da cadeia de comando formal. Eram homens sem identificação, encarregados de proteger figuras-chave, inclusive o próprio presidente Lincoln. Claire ficou chocada. Lincoln tinha sua própria rede secreta? Perguntou. Kramer confirmou. Sempre houve rumores, mas nada tão concreto. A prova surgiu em uma foto antiga. Elsa, especialista forense, ampliou o colarinho do uniforme de William Donovan e encontrou um patch quase invisível com as letras PEC, Presidential Escort Committee, uma organização que, oficialmente, nunca existiu. Segundo registros cifrados e diários pessoais, Lincoln criou esse grupo para ter olhos e ouvidos de confiança fora do exército e do gabinete. O emblema no casaco provava que Donovan não havia desaparecido.
fora pessoalmente designado por Lincoln. Mas surgiram novas perguntas. Por que tanto segredo? E por que Donovan, tão próximo do presidente, sumiu da história? Kramer refletiu. Lincoln precisava de fantasmas de confiança naquele fim de guerra, homens discretos, invisíveis. E a cadeira vazia na foto, antes ignorada, ganhou novo sentido. Um símbolo de prontidão diante do perigo. Mas o verdadeiro choque veio quando Elsa analisou novamente o uniforme. Sob o patch, havia uma mensagem bordada quase invisível. Target verified. Stand until April 14th. Alvo confirmado. Permaneça até 14 de abril. A data era fatídica. 14 de abril de 1865, noite do assassinato de Lincoln. O laboratório ficou em silêncio. Se autêntica, a mensagem indicava que Donovan sabia da ameaça e fora incumbido de proteger o presidente até aquele dia. Isso soa como uma missão, não uma patrulha, disse Mason. Elsa completou. E stand until implica um prazo, um limite. A revelação transformou um mistério histórico em algo muito mais sombrio, um segredo enterrado entre costuras e silêncios. Ele estava próximo de Lincoln, possivelmente parte da linha final de defesa. Pior, pode ter sido testemunha silenciosa de uma ameaça que se concretizou antes que pudesse agir. De repente, seu desaparecimento dos registros não parecia mais uma tragédia, mas uma encobertura. Claire lembrou-se da carta antiga. Se algum dia encontrar a foto com a cadeira, queime-a. Agora tudo fazia sentido. Algo tão terrível que poderia abalar até o coração mais forte. A fotografia não era apenas prova de uma ausência, mas evidência de conhecimento, de presságio e talvez de falha. O que tornava a descoberta ainda mais chocante era a cronologia. O memorando anterior dizia que Donovan havia sido transferido para o posto Sombra apenas 3 dias antes da rendição de Lee, em 9 de abril. A fotografia o mostrava ainda vivo, em serviço, com a missão ativa até 14 de abril. Mas depois disso, nada, nenhum registro, nenhuma menção. Ele deveria ter impedido, sussurrou Claire. Kramer permaneceu em silêncio. Havia muitas incógnitas. Talvez Donovan tivesse meios para evitar o atentado, mas não o fez. Talvez esperasse ordens que nunca vieram. Talvez, e de forma ainda mais sombria, ele tenha sido eliminado antes que pudesse fazer algo a respeito. Uma coisa era certa. Alguém havia costurado aquela mensagem em seu casaco. Ele partiu sabendo exatamente o que estava prestes a acontecer. Se aquilo era uma mensagem apenas para ele, ou uma pista deixada para o caso de algo dar errado, é impossível dizer. Mas aquela fotografia, antes tida como uma curiosidade de época, havia se transformado em algo completamente diferente. A mensagem também levantava uma possibilidade aterrorizante. Teria Donovan sido silenciado antes de agir? Durante dias, toda a atenção estava voltada para os rostos da foto. Lincoln, Grant, Meade e o misterioso William Donovan. Mas depois que o texto secreto sob a lapela de Donovan foi revelado, Elsa, a especialista em imagem forense, voltou-se para algo igualmente enigmático: a própria fotografia. Desde o início, todos haviam concordado que havia algo estranho nela. Clara demais. Detalhada demais. Moderna demais. A cor, sozinha, já desafiava toda explicação. A fotografia da Guerra Civil era, por definição, em preto e branco. A fotografia colorida sequer havia sido teorizada antes da década de 1890, e certamente não executada antes de várias décadas depois. Então, como aquilo era possível? Elsa aplicou uma nova varredura espectral, desta vez isolando os dados dos pigmentos da imagem. O que encontrou levou o mistério a um novo patamar. Não é colorida à mão, disse ela. Achei que pudesse ter sido colorizada depois da impressão, mas esses pigmentos estão na própria emulsão. Foram incorporados à fotografia durante o processo de revelação. O laboratório ficou em silêncio. Impossível, murmurou Mason Lee, o conservador de papel.
O papel de albumina e prata da década de 1860 não comporta corantes cromogênicos. Ele não é quimicamente projetado para isso. Elsa assentiu lentamente. E, no entanto, de alguma forma, este comporta. Seu relatório detalhou a análise. Camadas de goma arábica, agentes de ligação à base de animais e, o mais surpreendente, pigmentos orgânicos de beterraba e índigo. Ambos eram usados para tingir tecidos no século XIX, mas jamais haviam sido documentados na fotografia primitiva. Misturados a compostos oleorreativos e expostos à luz em um banho controlado, os químicos pareciam se unir tempo suficiente para fixar a cor sob condições extremamente específicas. Era claramente um protótipo experimental, complexo demais para o público comum, delicado demais para a replicação. E ainda assim, ali estava ele. Mas como isso é possível? Perguntou Claire, atônita diante da tela. Isto não é apenas uma fotografia, murmurou ela. É um protótipo. Kramer concordou. Parece mesmo. Ao revisar registros históricos pouco conhecidos, Elsa encontrou algo ainda mais intrigante. Uma entrada de diário datada de 1866, pertencente a um dos assistentes do fotógrafo Timothy O'Sullivan, considerado um dos maiores fotógrafos da Guerra Civil. O texto dizia: o presidente requisitou uma placa cromática única para sua imagem de legado. Nenhuma demonstração será feita. Desenvolvimento privado recomendado. Aquela frase iluminou toda a sala. Kramer foi além. Lincoln nunca foi um homem obcecado por vaidade, mas sim por significado. Ele se preocupava com a preservação do que importava. Se ele de fato encomendou um experimento fotográfico, significava que pretendia deixá-lo para resistir ao tempo. Isso explicaria tudo. Aquela fotografia não era destinada ao público, não era propaganda de guerra, nem registro militar. Era uma cápsula visual do tempo, uma tentativa de preservar não apenas rostos e uniformes como símbolos, mas também mensagens, técnicas e pistas, compreensíveis apenas por gerações futuras. E quem melhor para carregar tal segredo do que alguém fora dos registros oficiais? Alguém sem plateia, sem testemunhas, até que fosse seguro revelar? William Donovan havia permanecido em silêncio entre as figuras mais poderosas da União. Mas talvez seu papel não fosse apenas o de protetor. Talvez ele fosse um portador, o guardião de algo maior que ele mesmo. Uma fotografia concebida com propósito. Um documento que escondia os últimos segredos de um presidente, à vista de todos. Mas restava ainda um enigma. Se a fotografia foi feita em segredo, por que Donovan a manteve? Por que pediu que sua família a destruísse? E por que, depois de mais de um século, ela só ressurgiu agora? Claire não sabia, até encontrar a carta. Uma única página dobrada no forro do álbum de fotos original. Um bilhete assinado simplesmente Al. A questão já não era se a foto era autêntica, mas por que Lincoln quis que ela fosse feita. Naquele momento, Claire Donovan aceitava uma verdade que poucos jamais conheceriam. Sua família havia guardado um capítulo esquecido da história americana. Não um rumor, não uma relíquia, mas uma conexão direta com os últimos dias de Abraham Lincoln, e com uma rede secreta tão profunda que mal existia no papel. Enquanto reexaminava o antigo álbum de couro que guardara a fotografia colorida, Claire percebeu algo que havia passado despercebido. Um envelope frágil, desbotado e dobrado na parte interna da capa. Sem endereço, sem selo. Apenas um nome escrito em tinta escura e inclinada. Para William. Sem sobrenome, sem remetente. Dentro, havia uma carta manuscrita. O papel estava seco, mas surpreendentemente bem conservado. A tinta, embora desbotada, ainda era legível. No final da página, um nome fez a respiração de Claire travar. Kramer, usando luvas, pegou a carta e começou a lê-la em voz alta. Uma carta antiga muda tudo. Escrita por Abraham Lincoln e endereçada a um homem chamado William Donovan, ela revelava uma missão secreta: observar,
proteger e permanecer invisível, mesmo diante da história. Se a história o esquecer, permita que o faça, dizia Lincoln. Donovan não foi esquecido por acaso. Foi apagado intencionalmente dos registros, das listas militares, da memória nacional. Era um agente silencioso entre generais e soldados, um guardião de segredos que o próprio presidente não podia expor. Décadas depois, uma fotografia da Guerra Civil em cores, mostrando Donovan ao lado de Lincoln e Grant, veio à tona. A imagem desafiava a cronologia da fotografia e trazia à luz um personagem que não deveria existir. Sua descendente Claire Donovan recusou ofertas milionárias por ela. A foto, dizia ela, não era mercadoria, era uma promessa. Em parceria com a Sociedade Histórica de Nova York, Claire criou uma exposição chamada O Homem que Permaneceu Assim Mesmo. No centro, a imagem ampliada mostrava Lincoln exausto, uma cadeira vazia e Donovan entre eles, o observador esquecido. Acima, uma frase da carta: alguns homens lutam com espadas, outros com silêncio. Donovan lutou com silêncio, e sua ausência tornou-se seu legado. Ele cumpriu a ordem de Lincoln, ficou onde ninguém esperava, viu o que ninguém notou e desapareceu quando o mundo seguiu sem ele. Com o tempo, estudiosos começaram a investigar as origens dessa correspondência. Alguns duvidaram da autenticidade, outros enxergaram nela a prova de uma operação paralela conduzida pelo próprio Lincoln nos últimos meses de guerra. O fato é que os documentos analisados em laboratório mostravam consistência com o papel e a tinta da época. E mais importante, o tom pessoal da carta não parecia o de um comandante, mas o de um homem que confiava inteiramente em outro. Para Claire, a descoberta transformou o que antes era apenas curiosidade familiar em um chamado. A cada nova análise, ela percebia que não buscava apenas restaurar um nome apagado, mas compreender por que certas verdades foram condenadas ao esquecimento. As entrelinhas da carta revelavam mais do que ordens. Revelavam uma filosofia silenciosa de lealdade e sacrifício, uma ideia de que a verdade, às vezes, só sobrevive escondida. Agora, sua história volta à tona, uma lembrança perigosa de que o passado pode guardar verdades que nunca quiseram ser encontradas. E você? Se tivesse em mãos a prova de que a história mentiu, esconderia ou mostraria ao mundo?